Olá pessoal, trazendo mais uma questão da IMO, dessa vez uma questão de geometria, questão da prova de 1995, problema P1 do primeiro dia. Enunciado, sejam A, B, C e D 4 pontos distintos em uma reta nessa ordem. Os círculos com diâmetros AC e BD se intersectam em X e Y. A reta XY intersecta BC em Z. Seja P o ponto na reta XY diferente de Z. A reta CP intersecta o círculo com diâmetro AC em C e M. E a reta BP intersecta o círculo com diâmetro BD em B e N. Prove que as retas AM, DN e XY são concorrentes. Então, trazendo uma figurinha de apoio para analisarmos os elementos que temos nessa questão. Então, a gente tem aqui os pontos A, B, C e D, os 4 pontos distintos nessa reta. Definimos um círculo AC, de diâmetro AC, um círculo passando por BD, de diâmetro BD. Esses círculos se cruzam, se intersectam no ponto X e no ponto Y. A reta XY intersecta a reta BC em Z. E ligando BP e prolongando, ela vai tocar o círculo de diâmetro BD em N e B. E a reta CP, prolongando, ela vai tocar o círculo de diâmetro AC em M e, logicamente, em C. E ele quer que a gente prove que a reta AM, DN e XY são concorrentes, ou seja, elas se encontram em algum ponto que na figura está representado aqui em cima. Então vamos lá. Deixa eu limpar aqui um pouco a figura. Vou chamar esse círculo de diâmetro AC de ômega 1 e o círculo de diâmetro BD de ômega 2. Vou chamar de Q o ponto em que AM toca a reta XY. E vou chamar de ponto Q' o ponto em que DN toca ou intersecta XY. Por quê? Porque, em princípio, eu não sei se esses pontos são coincidentes. Eu preciso provar. E provando que eles são coincidentes, logicamente eu vou provar que as retas são concorrentes. Então vamos assumir que eu tenho um ponto Q e um ponto Q' e tratá-los como se fossem diferentes. Né? Então, as retas AM e DN intersectam XY em Q e Q', respectivamente. Né? Olhando para a figura, a gente tem que esse triângulo AMC, ele é inscrito nesse círculo ômega 1. E o maior lado dele é o diâmetro. Então, esse ângulo aqui é reto. Esse triângulo é retângulo. Então, o triângulo AMC é inscrito em ômega 1 com lado AC sendo o diâmetro de ômega 1. Isso implica que o ângulo AMC vale
90 graus. Uma outra observação é que as retas XY e BC, elas são perpendiculares. Por quê? Porque XY é uma corda, tanto de ômega 1 quanto de ômega 2. E BC faz parte é um segmento que faz parte do diâmetro, tanto de BD como de AC. Então a gente sabe que o diâmetro ele cruza uma corda ao meio e é perpendicular a ela. Então vamos anotar aqui. As retas BC e XY são perpendiculares. Né? O que a gente pode tirar mais da figura? Da figura, a gente tem que os ângulos C, PZ é igual a, o ângulo CPZ é igual ao ângulo QPM. CPZ é esse ângulo e QPM é esse ângulo. Então, eles são iguais porque eles são opostos pelo vértice, né? São opostos pelo vértice. Esse ângulo aqui, naturalmente, é 90. Se esse ângulo é 90, esse aqui é também 90. Então, os triângulos QMP e CZP, eles têm os mesmos ângulos, porque se esses dois ângulos são iguais, esses triângulos, esse aqui necessariamente tem que ser igual a esse. Né? Então, a gente tem que os triângulos Q, os triângulos Q, M, P e P, Z, C, eles são semelhantes pelo critério ângulo, ângulo, ângulo. Da mesma forma, olhando os triângulos Q, AZ e PZC, a gente tem uma semelhança, porque ambos já têm dois ângulos iguais e esse ângulo aqui tem que ser igual a esse aqui, ou seja, o ângulo QAZ tem que ser igual ao ângulo CPZ. Então, a gente conclui também que os triângulos QAZ e CPZ são semelhantes, também pelo critério ângulo, ângulo, ângulo. Dessa semelhança de triângulos, a gente pode tirar algumas relações entre os lados. Então, eu vou usar essa relação aqui, essa semelhança aqui. Por essa semelhança, a gente tem que QZ sobre AZ, ou seja, esse lado, QZ sobre AZ, tem que ser igual a CZ sobre PZ. Isso é igual a esse aqui sobre esse. Isso aqui implica que QZ é igual a CZ vezes AZ sobre PZ. Bom, o que a gente vai ter que usar agora? Lembrar o seguinte, olhando o ponto Z. Se a gente tem uma construção dessa forma, aqui eu tenho meu ponto X, meu ponto Y, o ponto Z, C e A. Pelo conceito de potência, né? O
que eu tenho? Então, se eu pegar a potência do ponto Z, no caso, olhando o círculo ômega 1, vai ser igual a esse segmento vezes esse. Então, vai ser AZ vezes CZ, que por sua vez tem que ser igual a esse segmento vezes esse. Então, tem que ser igual a XZ vezes YZ, vezes YZ. E esse termo que aparece aqui, da potência, ele aparece aqui em cima dessa expressão. Então, daqui eu posso concluir que QZ é igual a XZ vezes YZ sobre PZ. Então, estou substituindo isso por isso. Então, vamos guardar essa relação. Então, o que eu fiz para os triângulos, semelhança de triângulos, olhando as construções do círculo ômega 1, a gente vai fazer também para o círculo ômega 2. Então, vamos dizer assim, por analogia, a gente conclui que os triângulos BPZ e QDZ são semelhantes. Por quê? É o mesmo procedimento. A gente vai olhar aqui esse ângulo aqui, para mudar de cor. A gente vai olhar que esse ângulo aqui é alterno interno a esse. Esse ângulo aqui é 90. Esse ângulo é 90. Então, a gente vai concluir que esse ângulo aqui de cima é igual a esse. Então, vamos concluir que BPZ é semelhante a QNP. E depois concluir que Q', no caso aqui, Q', tá? Faltou um linha. Concluir que Q' DZ é semelhante a BPZ. E aí, novamente, utilizando as relações entre os lados por conta dessa analogia, que a gente tem aqui Q', deixa eu baixar um pouquinho para a gente ver a figura. A gente tem que Q' Z sobre DZ é igual a BZ sobre PZ. Então, é isso. Q' dividido por DZ vai ter que ser igual a BZ dividido por PZ. E aqui a gente conclui que Q' é igual a DZ vezes PZ sobre PZ. E aí, da mesma forma, a gente vai ver o conceito de potência no círculo ômega 2. A gente tem o X e o Y, aqui o B e o D, e aqui o Z. O círculo ômega 2. Então, a potência do ponto Z, olhando o círculo ômega 2, vai ser igual a DZ vezes BZ, então esse vezes esse, que é igual a XZ vezes YZ. Então, esse termo eu vou levar para cá e vou concluir que Z é igual a XZ vezes YZ sobre PZ. E aqui eu estou substituindo por isso.
né? Então, o que a gente tem? O que a gente tem é comparando essas duas expressões finais, é que, portanto, QZ é igual a Q'Z. QZ é Q'Z. Isso significa o quê? Isso significa que Q e Q' coincidem. É o que a gente queria mostrar no início. E como eles coincidem, concluímos que as retas AM, quem mais? AM, DN, XY, AM, DN e XY são concorrentes. E é isso, essa questão, ela não tem conceitos muito mais aprofundados, basta olhar com calma a figura e a gente identificar relações de triângulos e semelhança e lembrar do conceito de potência. Então, eu deixo aqui um lembrete que toda vez que a gente tiver algo nesse sentido, uma construção nesse sentido, com um ponto sendo cruzamento de um ponto de uma corda com um diâmetro, ou com qualquer outra reta, né? É usar o conceito de potência. Isso vai surgir algumas relações interessantes e que podem ser úteis na resolução de uma questão. Tá? Então, aqui o conceito de potência, vamos dizer assim, que foi o conceito central na resolução dessa questão. Então é isso, pessoal. Um abraço.